Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam novamente muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Hoje nós vamos falar um pouco da forma como Deus age na vida das pessoas, principalmente nas histórias que nós conhecemos da Bíblia. Nós vamos ver que Deus realmente ele age de forma misteriosa e surpreendente. E como primeira história, como primeira parte que nós vamos falar um pouco, nós vamos falar sobre Abraão, um homem que estava ali enraizado numa cultura de idolatria, um homem que já era rico, já tinha muitas posses, já tinha uma extensão de terra ali muito grande. E o que aconteceu? Deus apareceu para esse homem e falou para ele assim: olha, Abraão, você deve sair da sua terra, da sua parentela, ir para um lugar onde eu lhe mostrarei. Então veja que a forma como Deus se apresentou para Abraão foi algo surpreendente e foi algo misterioso também. Ele simplesmente falou para Abraão: sai da onde você está, com tudo que você tem, e vai para o local que eu vou te mostrar. E olha a obediência de Abraão, ele simplesmente pegou, largou tudo e foi. E no caminho, Deus prometeu a ele que ele teria sim uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Mas havia um grande problema nessa situação. A sua esposa Sara, já idosa, era estéril. Então, além de uma mulher idosa, para aquela época, onde a gravidez era difícil porque não existia medicamento, não existia tratamento para gravidez como hoje existe, ela era uma pessoa idosa. E Abraão também já tinha uma certa idade. Então, humanamente falando, isso era quase impossível de acontecer. E o tempo passa e Abraão espera 25 anos. E após 25 anos que ele com praticamente 100 anos de idade e ela com 90 anos, estéril, eles têm Isaac. E Deus cumpre a sua palavra de forma surpreendente, dando a Abraão hoje uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu. Por quê? Porque eu e você somos descendência de Abraão. Então a promessa de Deus, ela nunca falha. Deus, mesmo agindo de forma misteriosa e surpreendente, ele age ao nosso favor. Mas nós temos que ter muita paciência, porque a forma como Deus trabalha não é a forma como nós trabalhamos. Outra história maravilhosa é a história do profeta Jonas. Deus chega para Jonas e fala: olha, você deve ir lá para Nínive, aquela imensa cidade, e você deve pregar durante 40 dias sobre mim para que aquele povo se arrependa. E Jonas desobedeceu a Deus. Jonas, indignado, não foi para aquele local. Ele subiu no navio e foi para outro sentido. Mas Deus, como tem todo o controle de toda a situação, ele fez com que aquele navio, que aquele barco grande, quase viesse a afundar com uma grande tempestade, e lançaram Jonas para fora daquele barco para que a tempestade passasse. E nisso, quando ele caiu no mar, um grande peixe, provavelmente uma baleia, o engoliu, e ele ficou ali durante 3 dias no ventre do peixe, simbolizando que o Senhor Jesus Cristo, quando morresse, ficaria 3 dias no Hades, como é narrado, pregando e proclamando o Evangelho às almas perdidas, e depois de 3 dias ele voltasse à vida por intermédio de Deus e ficasse ali 40 dias depois pregando aquelas pessoas, mais de 500 pessoas Jesus apareceu, para só depois subir aos céus. E Jonas, o que aconteceu foi com que aquele peixe engolisse Jonas. Eu tenho um vídeo no canal já falando sobre o profeta Jonas, falando sobre Abraão,
São vídeos maravilhosos que você deve assistir. E Jonas ali engolido por aquele peixe após 3 dias, é vomitado da boca daquele peixe justamente aonde? Na praia das grandes cidades de Nínive. E ele pregou ali durante 40 dias e o povo se arrependeu e toda a cidade foi salva. É Deus agindo mais uma vez de forma surpreendente e misteriosa na vida daquele povo. E por fim, nós temos a história do rei Davi, um simples pastor de ovelhas, no qual o dia que o profeta foi ungir os filhos do pai de Abraão, o pai de Davi, o profeta ungiu todos os filhos e disse: você não tem mais nenhum filho? E ele disse: eu tenho um pequeno menino, pastor de ovelhas. E o profeta disse: chame. Quando chegou Davi, a unção do Espírito Santo mostrou para o profeta que ele seria o novo rei de Israel, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E Davi foi ungido como rei de Israel, mas teve que amargar uma luta terrível, fugir dos seus perseguidores, do rei Saul, quase ser morto, para somente depois, anos depois, ele ser coroado rei de Israel. Um simples pastor de ovelha que virou o rei de Israel, matando o gigante Golias, o maior guerreiro que existia no mundo naquela época. Deus, mais uma vez, ele agiu de forma misteriosa, ungindo um pastor de ovelhas, um menino pequeno, como rei de Israel, e depois se tornando a própria descendência de Jesus, porque Davi é a descendência de Jesus Cristo. Jesus veio da descendência de Davi. Então isso é maravilhoso. Deus, ele age de forma misteriosa e surpreendente na vida daqueles no qual ele quer bem. E eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando das histórias maravilhosas da Bíblia que nós conhecemos, como José do Egito, como Daniel e do próprio Jesus, que são histórias surpreendentes, reais, e onde Deus agiu de maneira totalmente misteriosa, enganando o próprio Satanás dos seus planos, antes da fundação do mundo. Então, meu amado e minha amada, o que eu quero dizer com tudo isso aqui que eu falei? Eu quero dizer que Deus está no controle da tua vida, que você não deve se desesperar, por mais misteriosa que seja a sua situação. Deus vai agir de forma surpreendente na sua vida. Pode escrever o que eu estou dizendo. Se você se entregar para Ele, aceitar o Senhor Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador e crer na providência de Deus, Deus vai agir. Mesmo que demore anos, décadas, Deus vai agir no teu favor. Porque, como diz o meu idoso pai, o que vale na história é como ela termina, e não como ela começa, e não o seu meio, mas sim o seu fim. E Deus, Ele prova através da Bíblia, da sua própria palavra, que para aqueles que confiam nele, o seu fim será maravilhoso. Nós sabemos que o nosso inferno do verdadeiro cristão, do verdadeiro crente em Cristo, é aqui na terra. E o nosso paraíso vai começar com a nossa morte física nesse mundo. Lá nós herdaremos a vida eterna, onde nós caminharemos em ruas de ouro, onde não existirá mais dor, mais lágrima e mais tristeza, somente alegria durante toda a eternidade. Nós seremos eternos. Então, saiba que Deus age de forma misteriosa e surpreendente na sua vida, e você deve se entregar completamente para a vontade dele e não para a sua. Fique com Deus. Até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Amém?